Então, agora novamente, quinta-feira, 29/10, 7h34. Uma quinta-feira cheia de chuva e eu dou bom dia para vocês, pessoal. Com a gente na sala, Ana Laura, a Sara e a Sofia, por enquanto. Então, pessoal, vocês fizeram a prova na terça-feira, certo? Pelo que eu vi no sistema, todos vocês fizeram, ninguém deixou de fazer, então eu já vou fazer a refacção da prova com vocês, tá bom? Vou projetá-la aqui no nosso vídeo. Acho que entrou a tela errada, não era a que eu queria. Pessoal, tá a tela da prova? Confirmem para mim. Apareceu para vocês a tela da prova? Então vamos lá. Então, nosso primeiro exercício da prova, pessoal, ele falava sobre o Império Romano, né? Eu até destaquei isso com vocês na nossa revisão na terça-feira, que diz o seguinte: em 380, o Império Romano foi no Império Romano foi promulgado o Edito de Tessalônica, no qual se decretava o cristianismo como a religião oficial do Império. Então nós temos que lembrar que o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano por meio desse edito. Tal edito foi promulgado por qual imperador? Justiniano? Não, Justiniano ele não foi imperador romano, ele governou o Império Romano do Oriente, Constantinopla. Então nós descartamos. Júlio César não foi imperador. Júlio César ele foi governante do triunvirato durante a República Romana. Rômulo foi o primeiro rei de Roma, também não foi imperador. Marcos Aurélio, não foi Marcos Aurélio, rei filósofo. Sobrou para nós aqui Teodósio, gabarito letra C, correto? Partimos para a segunda questão. Em 395, né, com o mesmo rei Teodósio, se dividiu o Império Romano em dois, o do Ocidente, cuja capital era Milão, e o Oriente, cuja capital era Constantinopla. No Império Bizantino, cuja capital Constantinopla, um dos destaques dessa sociedade era o cesaropapismo. Professor, isso aqui envolve a ideia de governo e de religião, certo? Entende-se por cesaropapismo um controle igual de Estado e Igreja, com decisões tomadas pelo... Aliás, perdão, gabarito letra C. O Estado controla a Igreja. Eu bati o olho errado, desculpem. O Estado controla a Igreja, gabarito letra C. Certo? Não há um controle igual, mas é o Estado submetendo ao seu controle a Igreja. Espera aí, deixa eu só verificar aqui se alguém do colégio... Prontinho, pessoal, desculpem. E aí a gente vai para a terceira questão. Durante o Império Bizantino, a questão religiosa foi uma das questões mais sensíveis e de conflito daquele período. Então vamos lembrar que as questões entre igreja e política causaram embates políticos. Dentre estas crises, ali eu escrevi extras, né? Eu acho que foi um erro de digitação. Um dos conflitos que mais se destaca é o movimento iconoclasta. Falei bastante do movimento iconoclasta para vocês. O que era o movimento iconoclasta?
O movimento iconoclasta foi a proibição do rei Leão III ao culto de imagens sagradas, promovendo a destruição das mesmas, causando revolta no Ocidente. Depois esse conflito se agravou, não é mesmo? E nós tivemos o cisma do Oriente, a ruptura religiosa entre Ocidente e Oriente, em que um era submetido ao Papa e o outro ao rei de Constantinopla. Nesse caso, gabarito letra A. Confere. Maravilha, maravilha. Partimos à próxima questão. Pessoal, vocês estão com alguma dúvida? Só a Ana está respondendo, eu não estou vendo mais ninguém responder. Então vamos continuar aqui. A queda do Império Romano se deu pela invasão dos bárbaros, sobretudo germânicos. Então vamos lembrar, quem eram os bárbaros? Bárbaros eram todos aqueles povos que viviam além das fronteiras romanas. Certo? Legal. Quem era o principal povo bárbaro que influenciou ali naquele momento pós-Império Romano? Os germânicos. Dentre os povos germânicos que se faziam presente por boa parte da Europa, não era um povo germânico. Eu falei bastante disso na terça-feira na revisão. Vândalos eram povos germânicos? Eram. Da onde eram os vândalos? Região ali do sul da Europa, norte da África. Ostrogodos, Península Itálica. Visigodos, Península Ibérica, região de Portugal. Anglos e saxões, região da Inglaterra. Quem que não era um germânico? Os turcos. Olha aí, turco não é germânico. Gabarito letra B, de bucéfalo. Beleza? Vou entender como um sim. E aí a gente começa a falar do auge, né? Da Idade Média. Pro, qual é o grande auge da Idade Média para nós? Quando na Idade Média chegamos ao feudalismo. Feudalismo para nós é fundamental. Então vamos falar um pouquinho sobre feudalismo. Feudalismo, sistema político, social, econômico e cultural baseado na posse da terra. Então, o feudalismo era um sistema político, social, econômico, cultural, e sim, ele era baseado na terra, principalmente com a ideia da servidão. Não tinha como característica, então, entre A, B, C, D e E, somente um deles não era característica do feudalismo. Qual era, então? A letra A. No feudalismo, a produção era autossuficiente? Era, porque no feudalismo não se produzia o excesso. Se produzia exatamente sobre aquilo que seria consumido, não se produzia nada mais. Então falamos de uma produção autossuficiente. Gabarito letra B, então. O A está correto, a gente não marca. Sociedade estamental. Professor, o que vem a ser a ideia de sociedade estamental? Sociedade estamental quer dizer o seguinte, que cada camada social, aqui a gente não fala em classe, mas a gente fala em camada, cada camada social tinha sua função característica e nenhuma delas era, como que eu vou dizer para vocês, não havia ali grande mobilidade. Você nasce pertencendo a uma determinada camada social, vai morrer pertencendo àquela camada social. Então essa sociedade já é estamental? É. Gente, eu estou fazendo um gesto aqui para a câmera. Vocês têm algum quadrinho que vocês me veem de casa ou vocês só veem a tela?
Ah, então beleza, é porque eu não vejo vocês. Então a A e a B estão corretas. Espera aí que entrou alguém. Bom dia, Larinha! Atrasou um pouquinho hoje, mulher? Acontece, acontece. Eu estou fazendo a refacção da prova, tá? Então, pessoal, letra D. No feudalismo era ruralismo? Era. Vamos lembrar que na Idade Média, nesse começo de Idade Média, o auge da Idade Média, as pessoas saíram da cidade e migraram em direção aonde? Campo. Certo? E migraram em direção ao campo. Então, ruralismo também tá certo. Peraí que eu acho que agora o Pedrão chegou. Ê, Pedrão, chegou atrasado, hein, velho? Bom dia. Larinha também acabou de chegar igual você. O Pro tá fazendo a refacção da prova aqui, tá, querido? E letra E, a divisão da sociedade em estamentos, igual à letra B. E quais eram os estamentos? Clero, nobreza e campesinato. Qual não era uma característica, pessoal, do feudalismo? Capitalismo com modelo econômico. Não era capitalismo ali não tinha comércio. Era produção autossuficiente de subsistência. Joia? Gabarito letra C. Ficou alguma dúvida? Joia. Partimos aqui para mais uma questão. Os feudos recebiam uma divisão em 3 partes: o manso senhorial, manso servil e manso comunal. A partir dessa divisão, o manso comunal, sobre o manso comunal, assinale a alternativa correta. Professor, qual era o manso comunal? Ali o professor digitou errado na letra A, eu escrevi manso comunam. O manso comunal era uma parte do feudo que ficava a cargo exclusivamente dos camponeses? Não, pega a palavra, comunal é comum, comum a 2 camadas, clero e, clero não, nobreza e camponeses. Então a alternativa correta tem que ser qual? Era um território usado por nobres e camponeses de forma comum, devendo os camponeses pagarem um tributo pela sua utilização. O que é um tributo, professor? Um imposto. Gabarito letra D. E aí a gente vai para a penúltima questão, que vai falar exatamente sobre o quê? O pós-feudalismo, as cruzadas. Então as cruzadas tiveram um grande impacto no chamado mundo mediterrâneo. Não é mediterrâneo, é mundo mediterrâneo. Isto é, nas regiões que dependiam diretamente do mar Mediterrâneo para sua subsistência. O que aconteceu durante as cruzadas? Foi dominado ali, as cruzadas dominaram o Mediterrâneo e também o mundo oriental, em especial Jerusalém. Qual civilização controlava majoritariamente o mar Mediterrâneo antes do movimento das cruzadas, antes de retomarem o Mediterrâneo? A civilização islâmica, gabarito letra D. Eu discuti muito isso com vocês. E aí a última questão. Dentre o renascimento comercial e urbano, um período em que o comércio e as cidades voltaram a florescer na Europa, surgiram as guildas. Por guildas entendemos as ligas de comerciantes e artesãos que controlavam as qualidades dos produtos e os seus preços. Gabarito letra A. Certo? Oi. Eu acho que sai até terça-feira que vem. Aí é a parte do sistema. Aí o Pro não sabe. Gente, ficou alguma dúvida até aqui? Todo mundo entendeu? Maravilha. Deixa eu perguntar, hoje vocês têm mais alguma prova?
Ah, tá. Então eu vou fazer a chamada e vou liberar vocês um pouquinho mais cedo, tá bom? Para que vocês possam revisar. Ana Laura tá aí, Lara tá aí, Pedrão também, Sara também, Sofia também, todos os alunos presentes. Então, presença dada a todos vocês. Deixa eu interromper a nossa gravação.